Muito bom dia, pessoal! Sejam todos bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa desta segunda-feira. E bem, dando continuidade aos assuntos, aos temas que nós estamos discutindo durante todo o nosso ano letivo, hoje nós chegamos em uma etapa muito importante, onde através do que nós aprendemos sobre um determinado gênero textual, nós vamos, como é que eu posso dizer para vocês, produzir ele. Aprendemos já do que se trata e agora nós vamos produzir através do que nós aprendemos durante as aulas que se trataram sobre esse tema, nós vamos produzir um texto, nós vamos produzir um gênero textual, um tipo de texto em específico. E esse gênero textual é o gênero carta. Então, nesse momento, eu convido para que você, meu aluno, pegue o seu livro e abra na página 100, porque nós temos aí em toda a página 100 todas as orientações e explicações de como vai ocorrer esse processo de produção dessa carta. Então, nesse momento, eu peço que você pegue o seu livro e acompanhe com tia Viviane a leitura que tem proposta aí nessa página. Vamos lá? E diz o seguinte: produção de texto, carta pessoal. Nós já sabemos que o gênero textual carta é um gênero mais pessoal. É quando eu quero escrever um texto para alguém próximo a mim, uma pessoa íntima de mim, que faça parte, que seja muito especial na minha vida. Então, a carta, ela é um gênero textual mais pessoal. Não é uma coisa que nós escrevemos particularmente para um público maior, e sim para uma pessoa em específico. Então, é uma carta pessoal. Então, vamos lá. Diz o seguinte: é a sua vez de escrever uma carta para uma pessoa querida e enviá-la pelos correios. Siga as orientações a seguir. Então, vocês já estão sabendo que ao final dessa aula, ao final das nossas aulas, porque é uma aula introdutória, nós não vamos finalizar a produção dessa carta nessa aula, tá certo? Eu explico para vocês daqui a pouco. Então, ao final, vocês já sabem que nós vamos escrever uma carta para uma pessoa especial. E ao final, com a ajuda de um adulto, nós vamos enviar ela pelos correios, ok, pessoal? Então, vamos dar continuidade à nossa leitura aqui. Antes de escrevermos a carta, nós precisamos ter um planejamento. Nós precisamos planejar como nós vamos escrever essa carta. Por isso que tem aqui no livro a etapa do planejamento, que diz o seguinte: antes de escrever a carta, decida para quem a carta será escrita. Então, você vai escolher a pessoa especial para quem essa carta será escrita. Depois disso, você vai decidir o que você pretende escrever. Qual o assunto será discutido nesta carta? Você vai escrever sobre o quê? Sobre os últimos acontecimentos da sua vida, sobre um acontecimento em específico. Como é que vai acontecer? Qual é o assunto que você vai tratar nessa carta? Depois de ter decidido o assunto, você vai escolher qual é o tipo da linguagem que você vai utilizar. É uma linguagem mais formal, uma linguagem mais séria ou uma linguagem mais informal? Um tipo de conversa espontânea, como eu estou aqui para vocês explicando o assunto de uma forma bem espontânea. Uma linguagem que vocês possam entender o que eu estou falando. Ok? Depois de decidir tudo isso, você vai decidir como você vai terminar a carta. Você vai finalizar a carta se despedindo do seu remetente, do seu destinatário. Você vai finalizar a carta fazendo uma pergunta para que ele possa lhe responder na próxima carta, na carta de resposta. Você vai decidir tudo isso na etapa de planejamento. Finalizou esta parte, nós vamos para a parte da escrita e da revisão, que são a estrutura da carta, que são as partes da estrutura da carta, que eu trouxe aqui para vocês na nossa lousa, para que fique mais explicado e que vocês possam ver melhor
Como se escreve a carta? Tia Viviane, eu já sei que a carta é um gênero textual mais pessoal, mas como é que eu vou escrever ela? Como é que eu começo? O que é que eu coloco no meio? Como é que eu termino? Por isso que tem aqui a etapa de escrita e revisão que eu trouxe aqui para vocês no quadro. Então presta atenção na explicação da tia, tá? Nós temos aqui toda uma estrutura. Nós temos aqui as etapas da escrita de uma carta. Nós começamos a escrever uma carta colocando nela o local e a data. Sempre quando nós começamos a escrever um texto, ao final do cabeçalho nós colocamos Sumé, dia tal, do mês tal de 2020. Então é daquela maneira que eu sempre ensino para vocês que nós devemos começar uma carta. Você deve começar dizendo de onde você está escrevendo, qual é o local, a data que você escreveu a carta e o mês que você escreveu a carta e o ano que essa carta foi escrita. Ok, meus amores? Então, meus amores, eu finalizei a etapa do local e da data. Eu começo com o nome do destinatário, ou seja, com uma pequena saudação. Então, essas partes aqui são as mesmas. Eu posso colocar na saudação o nome do destinatário, como por exemplo, querido fulano, querida fulana. Ou também posso colocar, se for para um amigo ou para um parente, querido amigo, estou lhe escrevendo essa carta por tais motivos, ou dizendo já o assunto da carta. Finalizou essa questão da saudação, nós vamos para o conteúdo que a gente já pensou no planejamento e agora nós iremos colocar em prática. Nós vamos falar sobre o que nessa carta? Então você vai escrever aí o que você vai, qual é o tema, o assunto da carta. Então você vai escrever quantas linhas você quiser, vai fazer um assunto, vai elaborar uma carta muito bem construída, seguindo todas essas etapas. Finalizou a parte da mensagem, a gente vai para a despedida. Como será a sua despedida? Você vai se despedir desejando um ótimo final de ano, um feliz Natal, um próspero ano novo para essa pessoa, já que estamos chegando ao final de mais um ano, ou você vai perguntar algo para que essa pessoa possa lhe respostar em outra carta. Você vai pensar aí a forma de como você vai se despedir. E essa despedida, ela pode ser um parágrafo. Você pode fazer essa despedida em um novo parágrafo, separado da parte do assunto da carta, ok? Finalizou a parte da despedida, nós temos a assinatura do remetente. Nesse caso, quem é o remetente? Nesse caso, o remetente é quem está mandando a carta, ou seja, você. Então, no final de todas essas etapas, você vai colocar o seu nome, o nome do remetente, tá certo? E assim nós finalizamos a nossa primeira etapa, a etapa da escrita da nossa carta. Então, meus amores, nessa parte de reescrita e edição, nós temos duas etapas para ser concluída, para ser feita. E a primeira é, acompanhando aqui, ó, no tópico que faz reescrita e edição. Primeiro você vai, antes de tudo, antes de fazer todas essas etapas que eu acabei de explicar para vocês anteriormente, você vai ter uma pausa, tá certo, na sua escrita. Quando você perceber que finalizou de escrever sua carta com a sua assinatura, você vai dar uma conferida no seu texto. Você vai verificar o que pode ser acrescentado, o que pode ser modificado, o que pode ser retirado, o que precisa ser corrigido ortograficamente. Você pode fazer uma pesquisa no Google sobre palavras, no dicionário, se as palavras estão escritas corretamente. Você vai fazer toda essa revisão ortográfica. Revisão ortográfica que eu já ensinei para vocês como se faz. Vocês podem usar o dicionário, tá bom, meus queridos? Que lá vai ter todas as palavras, aquelas que vocês ainda possuem dúvida, vocês vão procurar lá elas e elas vão estar escritas
corretamente. Depois disso, você vai ver se precisa de alguma modificação. Vendo que não precisa de nenhuma modificação, as modificações já foram feitas, você vai passar a sua carta a limpo. Agora, de caneta, em uma folha sem rebarbas, pode ser uma folha de caderno ou pode ser uma folha de ofício. Eu sugiro que seja uma folha com linhas, para que sua carta fique mais organizada. Finalizou essa parte de reescrita, ficamos agora com a parte de realizarmos uma leitura em voz alta para conferirmos a ortografia, a pontuação, o formato do texto, a organização das frases. Eu entendi o que eu escrevi? Porque se o texto que eu escrevi não está fazendo sentido, então eu preciso modificar alguma coisa nesse texto. Finalizou essa parte da leitura em voz alta para que eu possa entender o que eu estou lendo, com todas as vírgulas no lugar, com todas as letras maiúsculas no início das frases. Nós vamos para a parte final, que é o preenchimento do envelope. Porém, essa parte de preenchimento do envelope nós vamos guardar para a nossa aula de amanhã, terça-feira, tá bom? Amanhã nós teremos aula de geografia online, onde serão feitas as apresentações do nosso trabalho, do nosso mini seminário, e também teremos aula de língua portuguesa. E essa parte do preenchimento do envelope, eu vou pedir para que vocês amanhã providenciem um envelope. Pode ser um envelope que vocês possam construir, que vocês possam produzir, ou pode ser um envelope que de fato vocês peçam ajuda a algum adulto para providenciá-lo. E amanhã, na nossa aula de língua portuguesa, nós faremos a etapa de preencher o envelope. Também faremos algumas leituras. Eu vou pedir a vocês que leiam algumas partes das cartas que vocês construíram, tá certo? E depois do preenchimento do envelope, que é onde a carta vai, nós vamos realizar o envio com a ajuda de algum adulto. Então, meus amores, nesse momento eu peço a colaboração de vocês para que vocês construam essa carta, escrevam essa carta até amanhã, de acordo com todas as explicações que foram dadas nessa aula e também com a leitura da nossa página 100, com os informes que tem nessa página 100, tá bom? E eu aguardo todos amanhã com a nossa aula de língua portuguesa online, onde faremos a última etapa dessa construção dessa carta. Tá bom, meus queridos? Então, eu agradeço a todos pela atenção na nossa aula de língua portuguesa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que será muito divertido essa questão de fazer essa carta, de escrever essa carta. Vocês vão se sentir muito felizes ao final com o resultado. E é isso, meus amores. Finalizo assim nossa aula de língua portuguesa. Um grande beijo a todos vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!